Os Diamantes Fatídicos. Livro 2º, capítulo 4, parte A. As paisagens mentais resultam da ação de cada consciência. Manolo, sempre responsável quão insensato, atirou-se sobre o leito e adormeceu pesadamente. Agora, sem a assistência benéfica do generoso guia, defrontou-se além da esfera física com os dois adversários que se lhe tornaram parte da existência, o português e Nebondo. Não pôde ocultar o pavor que o dominou, contemplando as faces dos inimigos desencarnados que se apresentavam deformadas e com aspecto inquietador. Pôde raciocinar que não estava sonhando, encontrava-se em pessoa diante daqueles a quem felicitara. Desejou fugir dessas presenças perturbadoras, mas se sentiu chumbado ao solo, transpirando em abundância e ficando em atitude estática. Pensava livremente, mas não podia exteriorizar o que lhe ocorria, pois que os membros estavam dominados pelo terror, não lhe permitindo qualquer movimento, exceto o prolongamento do desespero. Reconhece-nos, miserável? Interrogou o português, que se apresentava totalmente enfurecido. O ódio se exteriorizava de maneira inequívoca e todo ele se externava como um gênio demoníaco, conforme desenhado pelas tradições religiosas dos diferentes povos. Mais afigurava um ser diabólico a alguém que fora ou seria ainda humano. Como pudeste crer na tua pusilanimidade que nos silenciarias quando nos destruísse o corpo? Voltou a perguntar, rilhando os dentes. Os olhos esbugalhados e vermelhos, o rosto convulsionado, a voz roufinha, quase ininteligível, conformavam o ser que o enfrentava. Não somos a tua consciência ainda porque não a tens, voltou a exprobar-lhe. Somos isto sim, o que fizeste de nós com o teu crime hediondo, de que ninguém tomou conhecimento e do qual te beneficias largamente. Não ficarás impune, e aqui estamos, conforme temos permanecido, para cobrar-te a dívida de nossas existências. Arruinaste a família que te dedicava carinho e respeito, a fim de dares prosseguimento ao teu destino infame, acumulando um patrimônio expressivo que não trarás para cá, por mais que te apegues. Tivestes 1000 ocasiões de reabilitação e continuas perverso, cínico, desleal, como se o universo existisse somente porque tu vives. Onde estão os teus sentimentos? Que fizestes deles? Caim, o filho de Adão e Eva, após matar o seu irmão Abel, quando enfrentou Deus, curvou-se envergonhado e arrependeu-se. Tu és pior do que ele, porque continuas com sede do sangue alheio, e se te fosse concedida nova oportunidade de matar, falo-ias, sem titubear, sem refletir por um momento. A piedade que não tiveste para conosco será o que te aplicaremos. Nebono teve o seu lar destruído, seus filhos foram reduzidos à miséria por tua causa, e ele se transformou num monstro que perdeu a faculdade de pensar. O seu é o pensamento do desforço da tua destruição. Queremos-te aqui conosco, neste mundo, no qual ninguém se oculta sob a máscara da disfarçatez, qual ocorre contigo na terra. Prepara-te, infame, para o pagamento. Ato contínuo, com as mãos crispadas, o espírito avançou na direção de Manolo, que estorcegava no leito, dando um grito desesperador e acordando transido de pavor. Olga, que ainda não se recolhera, veio correndo ao ouvir a voz desesperada do marido e pôde vê-lo tentando levantar-se atônito, sem consciência, tombando do leito no piso em lamentável estado de alucinação. Procurou segurá-lo, ajudando-o a levantar-se, mas ele, como se instintivamente desejasse libertar-se das mãos invisíveis
que pretendiam estrangulá-lo, agitava-se para depois conseguir asserenar-se. Porém, a pouco e pouco, ante a cooperação e socorro da mulher agoniada. Ela lhe deu água fresca e reconfortante. Falou-lhe brandamente. Enxugou-lhe o suor e o envolveu em ondas de ternura, como somente o amor é capaz de proporcionar. O infame acalmou-se, respirou fundo, readquiriu o cinismo habitual e explicou. Estou sendo vítima de perseguição de demônios. Após um silêncio oportuno que lhe dava ensejo de concatenar as ideias, prosseguiu. À tarde, no balcão, em doce repouso, sonhei com um sacerdote muito famoso em Angola, que me veio advertir e orientar em muitas das ações que tenho praticado. Havia bondade e severidade em suas palavras, que me faziam um grande bem. Enquanto ele falava, eu experimentava maravilhoso fenômeno mental que me permitia ver aquilo a que se referia. Ao despertar, estava disposto, embora continuasse cansado das atividades do dia. Novamente se deteve a narrativa para logo dar prosseguimento. Neste último, senti-me em um estranho lugar, sombrio e atemorizante, sendo visitado por 2 satanases que se apresentavam como 2 indivíduos que conheci na África do Sul, que agora me ameaçavam de destruição. Embora o aspecto monstruoso, guardavam alguns traços fisionômicos que me permitiram identificá-los. Um deles, em especial, agiota famoso, transtornado e colérico, avançou na minha direção e crivou as mãos em garras no meu pescoço, quando então despertei aterrorizado. São sim pesadelos que decorrem às vezes de preocupações, tensões emocionais e são liberados pelo inconsciente em forma parvalhante. Procurou tranquilizá-lo a mulher carinhosa. Concordo, mas sucede que sempre trazem algo fundamentado em acontecimentos que tiveram lugar no passado. E após uma breve reflexão aduziu. Amanhã, porei cobro a essas alucinações procurando um psiquiatra ou um psicanalista, conforme seja melhor para a recuperação da minha serenidade. Mal terminara de expor os planos para o futuro próximo, ele ouviu, não saberia dizer se no imo ou no exterior, uma gargalhada estrídula, logo seguida da ameaça que já se fazia habitual. É o que pensas, miserável. Iremos cobrar-te moeda por moeda toda a dívida que tens para conosco. Manolo empalideceu rapidamente e pôs-se a tremer como varas verdes, concluindo aterrorizado. O caso requer urgência, pois devo estar enlouquecendo. Os verdugos, confiantes do êxito do plano de desforço, antegozaram a aflição que impunham ao desalmado, concluindo que em breve o teriam totalmente em suas mãos. Aquela foi para o casal Rodrigues uma noite de inquietação e ansiedade. Sucede que ninguém consegue evadir-se de si mesmo, mascarando-se as situações externas de existência, negam-se acontecimentos reais, desviam-se do seu rumo investigações legítimas, acobertam-se ações nefastas, conquistam-se aplausos na sociedade de consumo. No entanto, é impossível a convivência do indivíduo interior com o exterior, do ser real com a sua personalidade hipócrita. Ocasião surge sempre, na qual despertam os valores internos, e a dicotomia entre o que se é e o que se apresenta produz uma cisão na personalidade que abre campo para transtornos depressivos profundos, uns psicóticos, outros alucinatórios, os restantes. Não sendo possível a convivência saudável entre o ser espiritual e o mundo exterior no qual transita, a fuga para os conflitos e desvios de conduta torna-se inevitável,
gerando atribulações que poderiam ser diluídas antes por meio de harmonização entre o que se aspira e a forma como se conduz. Muita falta faz à criatura humana uma saudável crença religiosa, trabalhada em experiências pessoais, que lhe faculte uma visão global da vida, seus objetivos essenciais e secundários, fixada no futuro em cada qual elege para si mesmo através do comportamento que se permite. Raiara, porém, oportunamente, nova aurora de fé, consubstanciada na vivência da realidade espiritual, quando a mediunidade dignificada e colocada a serviço do intercâmbio entre as duas faixas vibratórias da vida enseja a compreensão da existência terrena dentro de parâmetros enobrecedores, e não mediante as ilusões dos sentidos sempre arbitrárias, dando a ideia falsa de uma perenidade que não existe, em razão da consumpção que ocorre com o organismo físico. Quando o ser humano conscientizar-se de que é essencialmente espírito e não invólucro material, tomará a decisão de viver conforme os padrões elevados da justiça e da equidade, do amor e da caridade, desenovelando-se das paixões primevas para vivenciar as experiências iluminativas e libertadoras que lhe estão reservadas em favor da sua incessante ascensão moral. Ao Espiritismo cabe essa gloriosa tarefa, que vem sendo adiada em razão da indecisão de muitos dos seus adeptos não introjetarem na conduta, conforme seria de desejar, os postulados libertadores de que a doutrina se constitui. Em razão dos sofrimentos que se prolongavam na economia moral e espiritual da família Albuquerque, maior união se operava entre os seus membros. As reuniões de estudos sobre a doutrina, realizadas no lar, faziam-se enriquecidas pelas análises filosóficas e pelas discussões científicas dos seus postulados, nunca se descuidando do estudo das consequências morais e espirituais que deviam ser esculpidas no comportamento diário. A ação da caridade convertera-se em luminoso projeto de ajuda aos pobres, especialmente àqueles que tinham as suas existências ceifadas pela miséria e pelos preconceitos selvagens então vigentes. Todos aqueles que participavam dos encontros semanais haviam descoberto razões ponderáveis para darem prosseguimento à existência. Peculiar sensação de paz e de alegria de viver nutria-os como bênçãos especiais, porquanto houvera descoberto o mapa do tesouro da felicidade, dispondo-se a seguir-lhe as orientações até o encontro com a fortuna que preservava. Terminadas as tertúlias brilhantes, havia um breve espaço para a oração, a meditação, quando ocorriam as comunicações mediúnicas por intermédio de Dona Evangelina. A palavra serena e lúcida do Monsenhor Alves da Cunha, de par com os conceitos apresentados por outros nobres espíritos, encarregava-se de dirimir dúvidas, de elucidar textos mais complexos e abrir novos campos de comentários que pudessem edificar os participantes do ágape espiritual. Adestrados agora pelo conhecimento que verte do mais alto, mantinham-se em recolhimento, sendo beneficiados pelas energias que lhes eram endereçadas pelos incansáveis gênios tutelares desencarnados. O ambiente permanecia saturado de fluidos benfazejos, facultando que os membros do grupo pudessem demorar-se um pouco mais em comentários proveitosos enquanto lhes eram servidos refrescos ou café, preservando os salutares hábitos sociais. O tempo, na sua viagem inexorável no rumo do futuro, colocava distante os acontecimentos inditosos, que não eram revividos, exceto em condições especiais, quando alguém informava algo que podia confortar a família a respeito de Esperancita,
em franco desenvolvimento físico e intelectual, conforme correspondência de amigos de Palma de Maiorca, ou se enterneciam considerações em torno da saúde emocional de Manolo. Eneida emagrecera consideravelmente como consequência do quase desaparecimento de razões para continuar vivendo. Somente conseguira dar curso à existência por causa da fé aurida na justiça divina e da esperança, mesmo que remota, de serem esclarecidos os fatores que levaram o marido insano à atitude devastadora. Lentamente, porém, com a insistência dos familiares, em particular de Júlio e da sua genitora, que tudo movimentavam com o objetivo de fazê-la distrair-se um pouco, foi abandonando o encismamento habitual e participando, uma vez que outra, da conversação quando se generalizava. Por certo, por causa do sofrimento que a macerava, as suas eram opiniões sensatas e acertadas quando o tema se voltava para os problemas e conflitos humanos, demonstrando que, sem a reencarnação, não havia qualquer motivo lógico para o enfrentamento das dificuldades e desafios existenciais. A reencarnação, dizia-o com segurança e emoção, é o mais prodigioso bem que a vida proporciona aos espíritos em processo de evolução na Terra, eliminando as fantasiosas concepções em torno de seres abençoados pela graça, em detrimento de quase totalidade daqueles que se movimentam no mundo, destituídos dessa divina concessão. Outro sim, embora severa e equânime, porquanto alcança todos que marcham no rumo da perfeição, facultando-lhe as mesmas experiências, aprendizagens, provas e expiações, mediante as quais se depuram de erros cometidos, recomeçando o trabalho de autoburilamento e de renovação interior. Convidada a opinar após vencer a natural timidez, ficava visivelmente inspirada, adquirindo uma beleza seráfica que superava o desgaste da face. Numa dessas oportunidades, alguém menos previdente, embora sem intenção malévola, interrogou-a. Como considera o drama que tem vivido nos últimos anos através da reencarnação? Agora, com um ligeiro rubor no rosto, explicou calmamente. Não foram poucos os dias e as noites em que mergulhei na ocorrência dolorosa que envolve a minha atual existência, a da minha filha e a dos meus familiares, provocada pela insensatez do homem que elegi para meu marido. Momentos houve em que me senti alucinada e não posso ocultar que me ocorreram as ideias macabras de vingança, tal ódio que me calcinava interiormente. Tanto eu poderia tomar a clava da justiça nas mãos e tentar matá-lo pessoalmente, como contratar um malfeitor que a soldo de dinheiro faluía por mim. Que sentido teria a minha existência se ele a destruíra? Eu sempre me interrogava. Após a vingança, encerraria também a própria jornada. Pensava, no entanto, na carga de sofrimento que legaria a minha filha, que deveria conduzir a odiosa lembrança dessa nova tragédia, adicionada à primeira, àqueles que me amam e compartem das minhas dores. Isso me fazia mudar de pensamento instantaneamente, porquanto eu não tenho constituição emocional para fazer outros sofrerem. Foi, no entanto, a lógica da reencarnação que me direcionou para o caminho que venho seguindo, dando-me forças para reflexionar. Ou não existe nada, sendo tudo um fruto espúrio do acaso, ou existe Deus, uma ordem no universo, uma lei de causa e de efeito que a tudo governa. Como o caos não pode gerar o equilíbrio, nem o nada produzir tudo, a única opção que tinha era da criação divina, da causalidade inteligente da vida e de todas as ocorrências.
entendendo que a terra é uma escola e não um vale de lágrimas, embora o pranto que se verte em qualquer educandário, pus-me a pensar se não estaria em mim mesma a causa remota dos acontecimentos perversos que então me envolviam. Classificava o meu marido como um psicopata em razão das suas mudanças de humor e de comportamento sem qualquer motivo. As suas atitudes de hostilidade contra as pessoas queridas, mesmo em relação à sua família biológica, chamavam minha atenção e muitas vezes temi pela sua conduta estranha que de alguma forma eu podia administrar. Observava no seu olhar, quase sempre desvairado, a presença de um ciúme doentio, de uma desconfiança mórbida, e me perguntava de onde lhe vinham essas impressões. Por que me amava e ao mesmo tempo desprezava-me? Entendi, ao longo destes tempos, que alguma lembrança perturbadora permanecia no seu inconsciente, chegando-lhe à lucidez sem a claridade necessária para a identificação. Eneida fez uma pausa a fim de melhor concatenar o raciocínio e exteriorizá-lo de forma lúcida. As pessoas que a escutavam mantinham-se atentas à explanação do drama que nunca se atreveram a interrogar para tomar conhecimento.